Salve, salve, nono ano! Como vocês estão? Professor André Eduardo, e vamos dar início a um assunto completamente novo. A partir dessa aula, nós vamos começar a ver alguns conceitos sobre física, pessoal. Sobre física. Até então, eu estava conversando bastante sobre química. Nosso primeiro bimestre inteiro foi baseado em química. Essa primeira parte do segundo bimestre também foi química. Hoje, nós vamos começar com conceitos sobre física. O primeiro deles, ondulatória. Basicamente, estudos sobre as ondas. Certo? Apostas? Pessoal, eu quero que vocês peguem a apostila de vocês já na página 42, porque o conteúdo vai ser baseado parte a parte para vocês irem acompanhando a aula comigo, certo? Caderno também vai ser interessante para fazer algumas anotações. Então, olha cá. Objetivos da nossa aula de hoje. Classificar, eu quero que vocês saibam classificar os tipos de ondas, porque existem vários tipos de ondas. Eu quero que vocês consigam identificar os elementos e as propriedades dessas ondas, assim como calcular essas propriedades, certo? Então, passo a passo, a gente vai estudando e vai absorvendo devagar esses conceitos e vocês vão, no final, vão estar manjando bastante e eu aposto que vão tirar todos os exercícios de letra, certo? Então, vamos lá. Quando eu falo, o que é uma onda? Pessoal, 90% das pessoas vão pensar na onda do mar. 90%. Quando eu falar, o que é uma onda? Quando eu falo onda, o que vem na sua cabeça? Vem uma onda do mar. É natural essa associação. Porém, a onda do mar, por si só, essa onda bonita que nós estamos vendo aqui, ó, que está quebrando, onde o surfista vai lá e pega o tubo, ela já perdeu as características de onda. Por quê? Calma, eu vou pontuando devagar para vocês irem absorvendo. Onda, outro tipo de onda que a gente pode pensar assim, que é realmente o conceito correto. Pense em uma lagoa, calma, parada, aquela água bonita, parada. De repente cai uma folha nessa lagoa. E o que acontece quando você derruba uma folha ou quando você derruba um objeto sobre uma superfície de água que está ali, ó, parada? Não gera ondinhas? Certo? Olha aqui, ó. Nós temos a nossa folha e ela caiu e ela gerou ondinhas. Basicamente, pessoal, nós tínhamos um sistema que estava estável e essa folha, ao cair, ou quando você derruba um objeto numa superfície com água que está parada, você gera uma perturbação do sistema, concorda comigo? Então, pessoal, a gente pode conceituar onda, a gente pode, o conceito de onda, como onda é uma perturbação que se propaga através do espaço, que desde o seu início transporta energia, mas não transporta matéria. Isso aqui é muito importante vocês terem fixo para vocês. Mais uma vez, pensa lá o lago parado, bonito, tranquilinho. Quando cai a folha naquele lago, a folha que estava em uma determinada altura, então isso vocês vão ver no futuro, a questão de energia potencial e tudo mais, potencial gravitacional, quando ela cai, ela perturba aquele sistema. Ou seja, a energia que estava acumulada naquela folha, ao cair, ela cai, é dissipada no lago, a tal ponto que ocorre esse transporte de energia. Então, onda é essa perturbação que se propaga no espaço, que transporta a energia desde o seu princípio, a partir do início da perturbação, certo? E não transporta matéria. Olha que legal essa imagem aqui, que ela reflete bem isso. Você tem um objeto que está naquele determinado sistema, flutuando, por exemplo, o sistema com água, passa uma onda por ele, o que acontece? O objeto ele levanta, o objeto ele desce, ele passa, a onda passa por ele, porém ele permanece no mesmo local. Uma onda não tem a capacidade de transportar matéria. Ah, professor, como assim? A onda do mar transporta o surfista? Então, pessoal, a onda do mar, deixa reservado isso aí no caderno de vocês, que eu vou explicar ao final da nossa aula. Que ela é um pouco diferente, ela não tem características de onda a mais. Por quê? Eu vou explicar ao final da aula, certo? Então, onda conceituada dessa maneira. Perturbação que se propaga através do espaço, que desde o seu início transporta energia, mas não transporta matéria. Certo? Anotado? Vamos para o próximo, então. A gente pode classificar as ondas, pessoal, de N maneiras. A primeira classificação que a gente põe de uma onda é referente à sua natureza, certo?
onde existem ondas que elas necessitam do meio material para se propagar ou não. Como assim? Vamos por partes. Olha aqui, ó, ondas mecânicas. A gente classifica ondas mecânicas como ondas que necessitam de um material, uma matéria para se propagar. Por exemplo, aqui, ó, acústica. A parte aqui, ondas sonoras, na qual o som ele é uma onda mecânica porque ele precisa de um meio de propagação. Qual que é o meio de propagação do som? O ar, pessoal. O ar é matéria. Lembra lá que nós conversamos, certo? Na parte de química. Ar é matéria. Então, o ar é o meio de propagação aqui, ó, das ondas sonoras. Outro exemplo lá, no caso da onda que aconteceu ali no exemplo da folha, que caiu sobre a lagoa. A onda de choque ali necessita ali do meio, qual propagação? Da água. Existe um meio de propagação. Então, ondas mecânicas necessariamente precisam de um meio de propagação, certo? Precisam de uma matéria para propagar, para conseguir dar continuidade, certo? Ondas mecânicas. Ondas eletromagnéticas, pessoal, são ondas que não necessitam de meio de propagação. Basicamente, um exemplo é a luz. A luz é uma onda, é uma onda também, só que ela consegue se propagar no vácuo. Olha lá o Sol que emite energia, emite luz para nós, aqui na Terra. O espaço entre o Sol e a Terra, ali, o universo, ele é vácuo, não tem ar lá, não tem matéria. Mas a luz, ela consegue se propagar nesse espaço. Então, primeira grande classificação, ondas mecânicas necessitam de meio de propagação. Ondas eletromagnéticas não necessitam de meio de propagação. Certo? Anotado? Certo. A próxima. Aí pode classificar as ondas também, pessoal, referente à sua direção de vibração. Basicamente, a direção de vibração da propagação pode ser perpendicular ou coincidente à direção de vibração. Vamos pegar aqui o primeiro exemplo. Ondas transversais. Pessoal, uma onda transversal, aqui no nosso exemplo temos uma mola, que é onde nós temos aqui o início da fonte de propagação, e ela está ali na outra ponta grudada, essa bola. Onda transversal, a gente pode dizer basicamente que a direção de propagação da onda é perpendicular à direção de vibração. Olha lá, ó. A propagação, vibração. É perpendicular, não segue o mesmo sentido, não segue o mesmo sentido, pessoal. Então, basicamente, são ondas que oscilam perpendicularmente à direção de propagação, a sua direção de propagação. Então, direção de propagação é perpendicular à vibração, certo? São diferentes. Exemplos de ondas transversais que nós temos, pessoal. Temos a luz visível, as ondas eletromagnéticas que nós tínhamos conversado, são exemplos de ondas transversais. Dentre elas, a luz visível, raio-x, infravermelho, ultravioleta. Ok? Então, anotou o que é onda transversal? Direção de propagação perpendicular com a direção de vibração. A outro tipo de onda que nós vamos ter, baseado nessa classificação, são ondas longitudinais. E o que são essas ondas longitudinais? São quando a direção de propagação da onda ela coincide com a direção de vibração. É o mesmo sentido. Olha aqui, ó, aquela mesma mola agora que está fixada, em vez de ela ter aquele sentido de vibração, certo? Com propagação, o sentido de propagação com de vibração, agora eles coincidem. Você pegou aquela mola e puxou e vai soltar ela, certo? De tal maneira, então, que quando coincide, a gente chama isso de ondas longitudinais. Exemplos de ondas longitudinais que nós temos, as ondas sonoras ali que a gente tinha visto no exemplo anterior. A sua direção de propagação coincide com a direção de vibração, certo? Então, a reforçando, transversal, propagação é perpendicular à vibração, certo? Longitudinal, propagação e vibração, mesma direção, certo? E classificação referente à direção de propagação, pessoal. Basicamente, nós podemos ter 3 tipos de classificação de ondas
a respeito da direção de propagação. Unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais. Unidimensional, basicamente, a onda se propaga em uma única direção. Olha aqui, olha aqui esse exemplo aqui, ó, dessa corda naval. Nós temos aqui o atleta, que ele está, ó, aplicando energia, gerando ondas nessa corda. Qual que é a direção de propagação dessa corda? Aqui, ó, de ponto A para ponto B. É uma onda unidimensional, só segue uma única direção, certo? Uma única dimensão. Somente o plano X aqui, por exemplo, nós vamos falar, certo? Olha lá. Ondas bidimensionais. Entra no exemplo lá da perturbação de um sistema que nós tínhamos visto ali, tipo da folha no lago. Pode ver que a onda agora ela tem uma propagação referente a duas dimensões. Enquanto que na unidimensional só temos lá a corda, por exemplo, de A para B, aqui na onda bidimensional nós temos uma propagação em duas dimensões. Olha a diferença. E ondas tridimensionais, elas se propagam nas três dimensões, pessoal. Se propagam uma forma quase que nos eixos X, Y e Z. Exemplo, as ondas de rádio. Certo? Ondas de rádio são um exemplo de ondas tridimensionais. Pessoal, elementos das ondas. Isso aqui é muito importante para vocês entenderem toda a parte ali de propriedades de ondas posteriormente. Elementos de ondas, a gente tem basicamente 4 elementos, que eu quero que vocês anotem cada um deles. Nós temos aqui um exemplo de uma onda, certo? Uma onda X, não importa. Basicamente, os elementos de uma onda. O ponto mais alto, a parte mais alta de uma onda, pessoal, a gente vai chamar ela de crista. Aqui, ó. O ponto mais alto de uma onda é a sua crista. Certo? De maneira contrária, digamos assim, de maneira antagônica, a parte mais baixa de uma onda, o ponto mais baixo de uma onda é chamada de vale. Certo? Então, crista é a parte mais alta da onda. A parte mais baixa é o vale. Super simples. Certo? Quando você pega, pessoal, a distância entre dois pontos consecutivos, ou seja, dois pontos iguais, você pega aqui, por exemplo, duas cristas, uma crista aqui e uma crista aqui. Você pega a distância dessa crista para outra crista, certo? Ou a distância de um vale com outro vale, você vai perceber que a distância da crista com essa crista é igual à distância desse vale com esse vale. São iguais, certo? Por quê? Porque isso é referente ao comprimento de onda. Isso que sempre que a gente estava conversando naquela aula sobre salto quântico, que eu falei lá, que libera energia de a cor de cada energia certinho, dada a diferença em comprimento de onda. É isso que a gente estava estudando, pessoal. É isso que é o comprimento de onda. É a distância entre dois pontos consecutivos de uma onda. Olha aqui, ó. Se você pegar um ponto de um determinado ponto dessa onda e ver a distância até esse mesmo ponto na outra, em outra crista, por exemplo, duas cristas, você vê que vai ter um determinado comprimento. Se você pega esse mesmo ponto num vale com outro vale, certo? Os mesmos pontos nos dois vales, vocês vão perceber que esse comprimento também é o mesmo, é igual. Por quê? Porque isso determina o comprimento de onda. O comprimento de onda a gente simboliza ele basicamente como lambda, do grego lambda, certo? Esse símbolo aqui, que ficou feio. Peraí, deixa eu arrumar bonitinho para vocês, certo? Lambda é a tal do nosso comprimento de onda, pessoal. Aqui, ó. Esse símbolo aqui, ó. Certo? Lambda. O último elemento que é muito importante vocês entenderem é a amplitude. O que é a amplitude, professor? A amplitude ela é a metade da distância vertical entre a crista e o vale, certo? Então, se você pega lá a crista, o ponto mais alto lá que é a crista, o ponto mais baixo aqui que é o vale, certo? Se você pega essa distância aqui, ó, você mede, não ficou tão reto, né? Sabendo, mensurando isso, a metade, você sabe então a metade da onda, né?
A metade da distância entre o vale e a crista. Então você sabe ali a direção, ali, o ponto de equilíbrio entre a propagação dessa onda. A metade dessa distância aqui é a amplitude, pessoal. Que deve ter terminado por A. Aqui está até melhor ilustrado do que no desenho ali. Entenderam? Então, a metade da distância entre a crista e o vale, ela é que determina ele como amplitude. Também popularmente conhecido como a letra, representado pela letra A. Distância vertical. Sempre, pessoal. Sempre. Certo? Então, uma vez que a gente já então identificou os elementos dessas ondas, vamos começar a conversar das propriedades das ondas. Preparados? Primeira propriedade que nós temos é a frequência. A frequência é a quantidade de oscilações que uma onda completa em determinado intervalo de tempo. Unidade de medida da frequência é o Hertz. Muito importante isso. Basicamente, colocando esse conceito numa equação. Frequência, que é representada por F, certo? É igual ao número de repetições por tempo. Basicamente é isso. Então, quantidade de oscilações que uma onda completa em determinado intervalo de tempo. F é igual ao número de repetições pelo tempo. Certo? Então, pense lá no exemplo lá da corda naval lá do CrossFit. Pode ver que ele oscila. Uma hora que tem ele aumenta a energia. Então, a corda tem maior número de repetições, certo? E quando uma hora ele para e tem uma oscilação menor, assim, um menor de repetições, que ele coloca menos energia. Aquele exemplo ali da corda naval, certo? Então, frequência é a quantidade de oscilações por um determinado período de tempo. Outra propriedade, o período. Período, pessoal, ele é o intervalo de tempo necessário para a onda completar uma oscilação, certo? Basicamente, corresponde ao intervalo de tempo em que a distância propagada equivale a um comprimento de onda. Entenderam? Período é representado por T, na qual a unidade de medida do período é o segundo. Importante. A gente apresenta como tempo sobre o número de repetições. Vocês estão percebendo aqui, ó, pessoal, que a frequência é o número de repetições pelo tempo. O período é o tempo pelo número de repetições. Que um é inversamente proporcional ao outro. Porque um aqui tem número de repetições no numerador e tempo no denominador. O período tem o tempo no numerador e o número de repetições no denominador. De tal maneira, então, que o período e a frequência são inversamente proporcionais. Certo? Então, período é igual a 1 sobre frequência, que é inversamente proporcional, da mesma maneira que a frequência é inversamente proporcional ao período. Certo? Aqui é uma representação que mostra essa proporção inversa. Certo? Aqui, ó, mais uma vez, número de repetições por tempo por número de repetições. Logo, matematicamente falando, a gente sabe que o período ele é igual ao inverso da frequência e vice-versa. E por que isso é importante? Porque isso é dessa maneira que a gente consegue, pessoal, chegar na equação da velocidade de propagação. Certo? A velocidade de propagação de uma onda depende da sua característica de ser mecânica ou eletromagnética, certo? O que é importante vocês entenderem que a velocidade de propagação está diretamente relacionada às características do meio, mas não depende da fonte que a produziu. Basicamente, pessoal, a fórmula de velocidade normal, a velocidade normal. A velocidade média ela é dada pelo deslocamento pelo tempo. Pensa lá, você tem 10 km por hora. Um carro está a 100 km por hora, por exemplo. Só para vocês entenderem. Um carro lá está a 100 km por hora. O que significa 100 km por hora? Que em uma hora, aquele carro vai percorrer 100 km.
correto? Isso é a velocidade. Então a fórmula da velocidade é dada por isso. Você sabe que o deslocamento 100 km você percorre em 1 hora. A velocidade de 100 km por hora. Basicamente é isso. Quando você pega essa fórmula aqui da velocidade média, certo? Você pega essa fórmula da velocidade média e você sabe que o intervalo de tempo é igual a um período, ou seja, o intervalo de tempo de uma oscilação, então a distância que ela percorre será igual ao seu comprimento de onda, certo? De tal maneira, então, pessoal, que você consegue trocar ali, né, o comprimento de onda e o período, já que o intervalo de tempo é referente a esse período. Então, você tem velocidade é igual ao comprimento de onda pelo período. E, por que eu disse que era muito importante entender a relação entre período e frequência? Porque lembra lá que eu falei que o período ele é inversamente proporcional à frequência? De tal maneira, então, pessoal, que se você tem algo dividido pelo período, que é inverso à divisão, é a multiplicação. Então, se você colocar que a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência, é uma relação igual, entendeu? Por quê? Porque período é inversamente proporcional à frequência. E dessa maneira a gente deduz a equação aqui da velocidade de propagação de uma onda. Essa equação aqui é muito importante. A gente até conversou sobre ela na aula lá de salto quântico. Então eu quero que vocês anotem ela de forma bem grande no caderno, porque ela que vai determinar muito da resolução do exercício sobre velocidade de propagação. O exercício pode perguntar desde ele te dá a velocidade, te dá o comprimento de onda e determinar a frequência, ou fala para você determinar a velocidade média baseada na velocidade de propagação baseada no comprimento de onda e na frequência, ou determinar o comprimento de onda. Basicamente aqui, essa é a fórmula que vai te ajudar na resolução dos exercícios. Velocidade é igual a comprimento de onda vezes a frequência dessa onda. Certo? Basicamente, então, pessoal, vamos explicar a questão da onda do mar. Porque a onda do mar transporta matéria, transporta surfista lá que nós já vimos, correto? Porém, o que afeta? O que é diferente na onda do mar, pessoal? A onda do mar gera lá, nós temos lá uma perturbação lá no meio do oceano. Essa perturbação, ela pode gerar ondas, tudo bem. O problema é que ao momento que, ao decorrer do tempo que a onda chega mais próximo da nossa costa, ou seja, nossa costa, olha lá, aquele vale da onda, pessoal, começa a ser afetado pelo banco de areia, certo? De tal maneira que, olha, ocorre uma diminuição aqui, uma redução do comprimento de onda aos poucos. Por quê? Porque a altura vai diminuindo, então vai estreitando essa redução do comprimento de onda, de tal maneira que, reduzindo o comprimento de onda, o que acontece? É proporcional, reduz o comprimento de onda, se reduz a velocidade. Consequentemente, você aumenta, reduz o comprimento de onda, se reduz a velocidade, é proporcional. Você reduzindo o comprimento de onda, a redução da velocidade acontece, de tal maneira, então, pessoal, que a altura da onda aumenta, de tal maneira que a matéria ocorre a onda fica tão alta que ocorre e o estreitamento é tão alto que faz com que a onda se quebre, de tal maneira possibilitando o transporte de matéria. Basicamente, a onda do mar, quando ela tem essa característica de transportar a matéria, ela perdeu o conceito de onda. Ela não é mais uma onda baseada naquele nosso conceito de que são ondas, porque onda não transporta a matéria. A onda do mar, ela acaba transportando o surfista, o banhista de maneira geral. Por quê? Porque ocorre um estreitamento do comprimento de onda, aumentando a sua altura e estreitando e ocorrendo um estreitamento. De tal maneira, então, que faz com que quebre e possibilitando o transporte de matéria. Por isso que onda do mar é que não pode classificar exatamente como uma onda. Por quê? Porque transporta matéria e isso foge do conceito. Certo? Talvez uma onda no mar ela seja uma onda lá
na profundidade maior. Lá ela sim, porque lá não vai transportar matéria. Isso também sem ser influenciada pelo banco de areia, certo? Porque ó, profundidades maiores, o vale da crista ele não é afetado, certo? Conforme esse banco de areia ele diminui e começa a influenciar nesse ponto, ocorre a alteração, certo? Então, basicamente, ondas do mar não são ondas porque ocorre esse transporte de matéria, certo? Então, baseando em tudo que nós vimos, vamos resolver alguns exercícios conceituais e alguns de cálculo para ver se ficou fixo essas características que nós vamos conversar. Esse primeiro exercício aqui, o 3, na realidade, ele está na página 18 do caderno de atividades de vocês, certo? Então, ó, exercício 3, página 18. Página 18 do caderno de atividades, certo? E, basicamente, o que ele quer dizer? Vou pegar aqui a canetinha preta. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, a primeira afirmação que ele fala. Nas ondas longitudinais, a direção de propagação coincide com a direção de vibração de seus pulsos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Lembra lá, a onda longitudinal, a gente viu que ela a direção de propagação coincide com a direção de vibração. Uma onda transversal, lembra lá, que a direção de propagação é perpendicular à direção de vibração. Então, exercício aqui, a alternativa que pontua o que são ondas longitudinais e ondas transversais, certo? Alternativa B. Ondas não transportam matéria. Não transportam matéria. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A gente viu isso, o conceito de onda. Onda transporta energia e não transporta matéria. A onda do mar, ela transporta matéria, por isso ela não é uma onda. A gente não caracteriza ela como uma onda, certo? Por mais que a gente tenha o nome de onda, onda do mar, ela não é uma onda porque transporta matéria. Alternativa C. Uma onda produzida em uma corda tem direção longitudinal de propagação. Pessoal, vamos lá. Onda de uma corda. Lembra lá do atleta lá, ele pegando a corda e balançando a corda. Ficou péssimo isso daqui, certo? Mas lembra daquele movimento. O que acontece? Vamos lembrar lá que a direção de propagação, ela é o quê? É igual, coincide com a direção de vibração? Não. A direção de propagação, ela é perpendicular à direção de vibração, pessoal. Perpendicular. Olha lá, ó. Certo? De tal maneira, então, que a onda produzida em uma corda tem direção transversal de propagação, certo? Direção transversal. Logo, a afirmação aqui é falsa, certo? D. As ondas sonoras são exemplos de ondas eletromagnéticas. Verdadeiro ou falso? Falso, pessoal. Lembra que a gente conversou? Onda eletromagnética é a questão da onda ali da luz visível, onda de infravermelho, raio-x, ultravioleta. Ondas sonoras, elas necessitam de meio de propagação. São ondas mecânicas, certo? Não são eletromagnéticas, são ondas mecânicas. Porque elas necessitam do ar para serem propagadas, certo? E a afirmação E. Os raios solares são exemplos de ondas que se propagam pelo vácuo. Ok. Denominadas de ondas mecânicas. Opa! Aqui onde errou, certo? Raios solares são exemplos de ondas que se propagam pelo vácuo. Correto. Denominadas de ondas eletromagnéticas. Certo? Então a afirmação E está falsa. Certo? Então, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, falso. Exercício bem legal para revisar os conceitos ali de classificação de ondas. E também não confundir o que é uma onda ou não é uma onda. Um exercício que reforça muito bem os conceitos, certo?
Bom, então vamos para o próximo exercício, que agora aqui, ó, cálculo. Eu peguei 2 exercícios para nós resolvermos de cálculo, para ficar fácil vocês resolverem os outros em casa, certo? Exemplificar bem. Então aqui, ó, exercício 8. Esse exercício está na página 48 da apostila de vocês, tá? 48 da apostila daí, certo? Aqui, ó, página 48. Da apostila de vocês, certo? Deixa eu até fazer esse 8 bonitinho aqui, porque ficou feio. Aqui, ó. Opa! Página 48 da apostila. E o que ele diz basicamente? A figura a seguir ilustra uma onda mecânica que se propaga numa corda com velocidade de 3 metros por segundo. Determine a frequência da onda. Opa! Vamos lá então. O que ele está falando? Ele quer que você determine aqui, ó, a frequência de onda. Lembra lá o que é frequência de onda, pessoal? Frequência de onda ela é dada por F, certo? E o que eu falei para vocês e que é importante daquela fórmula lá? Sempre lembre lá da fórmula. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência, certo? Então, ele te dá o quê? Ele está te dando a velocidade de propagação de 3 metros por segundo, correto? 3 metros por segundo é a velocidade de propagação. Então, você já sabe que, ó, 3 metros por segundo é igual ao comprimento de onda. Você tem o comprimento de onda? Ah, professor, ele não fala. Claro que fala. Olha aqui, ó, pessoal. Ele está falando aqui, ó, que a distância desse vale para esse vale são 60 metros. Porém, lembrar que o comprimento de onda ele é a distância dos dois vales mais próximos. Então, aqui, ó, isso aqui é igual a 2 comprimentos de onda. 2 comprimentos de onda são igual a 60 metros. Nossa, ficou muito mal desenhado, peraí. 2 comprimentos de onda é igual a 60 metros, certo? Para você aplicar na fórmula, você precisa apenas de um comprimento de onda, certo? É a distância daqui até aqui. Basicamente, 60, então, metade de 60 são 30. Ou pela fórmula, aqui pelo cálculo, 60 divididos por 2 igual a 30 metros. Certo? Mas, necessariamente, não precisava do cálculo aqui. Você sabe que daqui a aqui são 60 metros. Então, isso não é um comprimento de onda, são 2. A metade desse valor dado é um comprimento de onda, logo 30 metros. 60 divididos por 2, 30 metros. Então, você sabe que a velocidade é 3 metros por segundo. O comprimento de onda são 30 metros vezes a frequência, que é aquilo que você quer descobrir. Pessoal, frequência aqui, ó, 30 vezes F, 30F. Tá multiplicando, passa dividindo. Logo, então, 3 metros por segundo divididos por 30 metros é igual a frequência. 3,0 divididos por 30, pessoal, vai dar quanto? Vai dar 0,1. Concorda comigo? 3,0 divididos por 30 vai dar 0,1. Você pode até fazer o cálculo aqui. Vai dar 1 por 10, se quiser simplificar, mas no final vai dar 0,1. 0,1. 0,1 o quê? Qual que é a unidade de medida de frequência? Lembra sempre. Hertz. 0,1 Hertz. Então, basicamente, o exercício dessa forma. Super simples. Lembra que eu falei para vocês que da importância de deixar bem fixa essa fórmula aqui, ó, porque, pessoal, ela que vai ditar a maioria dos exercícios, ela que vai determinar muita coisa. Você consegue reduzir muita coisa através dessa fórmula. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Certo? Mais um exercício para ver se ficou fixo mesmo. PUC, Rio Grande do Sul. Se em uma corda a distância entre dois vales
consecutivos é de 30 centímetros e a frequência é de 6 Hz, a velocidade de propagação da onda é igual a as alternativas. Então, pessoal, a distância entre dois vales consecutivos é de 30 centímetros. Logo, qual que é o comprimento de onda dessa onda propagada nessa corda? Você sabe que então é o comprimento de onda é igual a 30 centímetros. Lembra lá que ele falou? Uma corda entre uma distância de dois vales consecutivos. Então vamos supor lá. Tem uma corda lá, pá. Você sabe que dois vales consecutivos, ele está dizendo basicamente isso daqui, ó. Opa. Você tem um vale aqui, o outro vale aqui. A distância desse vale é de 30 centímetros. Concorda? 30 centímetros. Então, é basicamente isso que ele está querendo dizer para você. Então, você sabe que o comprimento de onda é 30 centímetros. A frequência é de 6 Hz. Pessoal, centímetros você tem que converter para metro, certo? Aqui você tem que trabalhar com metro. Como está trabalhando com Hz, você tem que trabalhar com metro também. Também porque a velocidade é dada em metros por segundo, certo? Então, 30 centímetros equivale a quantos metros? Se você fazer o cálculo lá, ó, 1 metro tem 100 centímetros. Então, 30 x metros tem 30 centímetros. Basicamente, você dividindo esse valor, você vê que 30 centímetros equivalem a 0,30 metros. Certo? Se você pegar lá e fazer o cálculo, se 1 é 100, x é 30, então basicamente você pega 30 divididos por 100, você vai chegar nesse valor de 0,30 metros. Então, comprimento de onda, 30 metros. Frequência, ou seja, F, pessoal, ele está falando que são 6 Hz. Certo? Basicamente, a gente tem que fazer agora. Você quer descobrir a velocidade de propagação. Qual que é a fórmula da velocidade de propagação? Velocidade é igual a comprimento de onda vezes frequência. Então, você sabe o comprimento de onda. 0,3 metros. Ou 0,30 metros. A frequência, 6 Hz. Logo, velocidade é igual a 0,30 vezes 6. Certo? Fazendo o cálculo, 6,03, basicamente, você verifica, pessoal, que a velocidade média, a velocidade de propagação é igual a 6 vezes 3, vai dar 18. Fazendo os ajustes das vírgulas, correto? Vai dar 1,8 metros por segundo. Certo? Alternativa correta? Alternativa aqui, ó. D de Deus. Certo? Então, pessoal, super simples. E mais uma vez, eu comentei com vocês, ó, a fórmula que manda é de velocidade igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Certo? Nas atividades que eu estarei passando para casa, pessoal, aqui vocês terão mais exercícios para resolverem e aplicar esses conceitos, certo? Façam porque é de caráter fundamental vocês praticarem para entenderem tudo isso. Aqui, ó, exercícios do 1 ao 9 da página 47 e 48. Vale ressaltar aqui, ó, se você prestar atenção e fez comigo os exercícios, o exercício 8 e 9 eu já resolvi com vocês agora na aula. Então, já facilitou dois exercícios aí. Então, resolvam do 1 ao 7, basicamente. Do 1 ao 7 da página 47 e 48, porque o 8 e 9 nós resolvemos juntos. E exercícios aqui, ó, do 5 ao 9, nas páginas 19, 20 e 21 do caderno de atividades do segundo bimestre. Além disso, eu estarei passando uma lista de exercícios na produção acadêmica para vocês resolverem. Lembre-se, é de caráter
fundamental que vocês resolvam os exercícios para fixarem o conteúdo e também porque isso é a forma de nós verificarmos que vocês estão participando da aula para contar presença para vocês no futuro, certo? Um grande abraço, professor André, tudo melhor para vocês sempre, pessoal. Aguardo vocês na próxima aula, certo? Tudo melhor, valeu!